Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E nessa sexta-feira nós estamos aí com boas notícias, porque dois fundos de tijolos surpreenderam, ou seja, dois fundos de tijolos de base 10. E o primeiro é o GGRC11, que era um fundo que custava ali acima de R$ 90, fez um desdobramento de cotas. Hoje ele é um fundo de R$ 10, ou seja, com menos de R$ 10 você consegue comprá-lo. E uma boa notícia é que ele conseguiu aumentar o dividendo, ou seja, subiu para 10 centavos. E isso é muito bom, por quê? Porque quando a Selic ela sobe, as cotas elas desmoronam, principalmente de fundo de tijolo. No caso aqui, o dividendo não cresceu porque a cota desmoronou e o dividendo proporcionalmente ficou maior, mas o dividendo mesmo subiu, né? Ele vinha pagando ali na casa de 9 centavos e agora subiu aí 1 centavo, tornando aí 10 centavos como dividendo, ou seja, conseguindo pagar aí quase 1% ao mês. Isso é uma boa notícia, por quê? Porque nós estávamos perto de completar um ano, ele vinha pagando na casa de 9 centavos. É tanto que se nós olharmos aqui para o gráfico, até que no ano de 2023 ele conseguiu pagar ali na casa de 10 centavos. Ele lançou novas cotas ao mercado no intuito de sair ali, no intuito de crescer ainda mais, né, diante desse split, ou seja, ele se tornar ainda mais acessível. E interessante que o dividendo subiu e ele é um fundo muito seguro. Por quê? Porque ele custava ali acima de R$ 90 e agora ele custa menos de R$ 10. Isso é muito bom, porque é um fundo muito bom, migrando, se tornando acessível para a maioria da população. E eu acho algo muito bom no GGRC11 é que os dividendos dele vão crescendo de forma orgânica. Você tem uma vez ou outra alguns dividendos extraordinários, você tem, mas na maioria do tempo ele consegue ter um crescimento de dividendo de uma forma orgânica. E interessante que esse dividendo agora ele se assemelha muito bem ao dividendo de dezembro do ano passado. E isso é muito bacana. É tanto que se nós olharmos aqui no gráfico, né, agora ele se encontra acima de R$ 10, você compra por R$ 10,43, o seu dividendo 10,49%, um dos maiores atualmente, e você ainda consegue comprar com desconto de 7%, tem uma liquidez de 1,71 milhões e um ponto muito interessante. No cenário em que os fundos de tijolos estão caindo, porque a Selic está subindo, ele está se valorizando. E isso é muito bom. Por quê? Porque nós temos o maior número de investidores. É tanto que a partir do momento em que saiu a notícia que ele iria fazer um split de cota, olha o que aconteceu com a cotação. Ela disparou. Por quê? Porque agora você tem um fundo de muita qualidade de R$ 10. E como você sabe, hoje R$ 10 não dá para comprar muita coisa. Imagina ganhar dinheiro com R$ 10, certo? Ele tem uma taxa de administração de 1,1 ao ano. Ele é um fundo de três segmentos: logístico, industrial e galpões, né? Ele é um fundo que tem um segmento dele de indústria, parece muito bem com o XPIN11. XPIN11 também tem um segmento, parte do portfólio dele voltado para a indústria. O número de cotistas subiu muito, foi para 132.512. Tem um valor patrimonial de R$ 11,33, muito bom. O número de cotas emitidas, mais de 105 milhões, por causa do split que ele fez, né? Se tornando base 10, e tem um patrimônio de 1,2 bilhão. Claro, todo mundo está de olho nele, esperando aí, quem sabe, fazer uma nova emissão no intuito aí de aumentar.
certo? Com a subida da Selic é inevitável, né? Os fundos de tijolos eles começam a cair, mas se nós olharmos ao longo do tempo, ele consegue bater a inflação, certo? Aqui é o dividendo dele atual, 10,49, mas nos últimos 5 anos, olha o que aconteceu com ele. Ele pagou em média 10,66, ou seja, a maioria dos fundos não conseguiram fazer isso, manter uma performance nos últimos 5 anos de 10,66. Por quê? Nos últimos 5 anos, a maioria do tempo, a Selic esteve acima da casa de 2 dígitos, certo? Se nós olharmos aqui, evidentemente ele vai perder para o CDI, isso é inevitável aqui nesse caso. Se nós colocarmos o IPCA, ele consegue bater tranquilamente o IPCA, embora no atual momento ele esteja com uma pequena queda, certo? Então aí uma boa notícia para você que é cotista do GGRC11. Outro fundo também que alegrou o seu investidor nesta semana e foi uma das principais recomendações no cenário de fundos imobiliários, principalmente ontem e hoje, foi a questão do GARI 11. Por quê? Porque o GARI 11 ele conseguiu subir mais uma vez o seu dividendo, certo? Se nós olharmos aqui, você que é investidor não consegue muitas vezes perceber essa movimentação, mas ele já vinha dando sinais de que ele iria se aproximar da casa dos 9 centavos. Por quê? Porque há mais ou menos 1 ano atrás, ele estava pagando ali 8 centavos, 8,4, né? Então, ele já vinha demonstrando sinais de que ele iria subir, ou seja, com a consolidação do portfólio, quando ele saiu de 4 imóveis para 25 e com a proposta de compra que acabou de chegar, dele vender um desses imóveis que ele adquiriu, né, que é o imóvel do Grupo Pão de Açúcar, já vender com lucro, então o dividendo dele já dá uma descolada, subindo ainda mais, ou seja, alegrando o investidor. O GARI 11, que está com a sua cota muito próximo dos R$ 9,00, ou seja, muito barato. Ele era barato quando ele tinha 4 imóveis e ele se tornou mais barato ainda agora que ele tem 25 imóveis debaixo desse portfólio, embora ele tenha concentrações ali no Grupo Pão de Açúcar e no Mix Mateus. Mas depois a gente pode gravar um vídeo falando sobre isso. O dividendo dele, dividendo muito alto, de 11,44%, um dividendo alto num fundo de tijolo sem ser arriscado. Você consegue comprar com 2% de desconto ainda, a gente consegue comprar fundo de tijolo até 1,05. Aí você diz, 1,05 não é caro? Não é caro. Você não viu ainda 1,05, porque a Selic nunca bateu 6 e nem 7 nos últimos anos. Mas já houve período de Selic baixa, Selic 3, Selic 4, Selic 5, onde você via fundo de tijolo sendo negociado a 1,05. A sua liquidez muito alta de 5,52 milhões, ou seja, você compra, você vende no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo minuto, se você quiser. Ele tem uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 9,71%. Não tem nenhum fundo de tijolo atualmente, a não ser o HTMX, que é um fundo ali bem diferente, ali de aluguéis de quarto, que tenha esse nível de rentabilidade. Ou seja, ele vem crescendo e se nós colocarmos os últimos 5 anos, ele conseguiu disparar, principalmente ali no início de 2023, que ele vem subindo mesmo no cenário de Selic acima da casa de 2 dígitos, certo? Se nós olharmos, a taxa de administração dele subiu para 1%, o número de cotistas disparou, 242.852, o número de cotas também explodiu para 125 milhões, o seu valor patrimonial agora são R$ 9,20,
o seu valor patrimonial subiu em 1 bilhão no último ano. Então, você que era investidor, que estava aqui no tempo do Galg 11, onde eu falava que era hora de comprar, você teve um acréscimo no seu fundo imobiliário no valor de 1 bilhão dentro do intervalo de um ano. O seu último dividendo na casa de 9 centavos, ou seja, num cenário de Selic subindo, saindo de 10,5, subindo para 10,75, o fundo pagando ainda mais. Se nós olharmos todos os indicadores dele, desde que os indicadores foram lançados, ele nunca perdeu para a inflação, que é o seu principal benchmark. Outro ponto muito importante, o dividend yield do GARI 11, desde o tempo em que ele era Galg 11, vem subindo e é um crescimento orgânico. Nós não observamos aqui subidas abruptas, nós temos aqui um crescimento orgânico que atualmente, na verdade, é um dos menores, porque a cota se valorizou muito, está pagando 11,44, mas a média que ele paga é 12,91, ou seja, batendo forte na Selic, no IPCA e também em ações, certo? O dividendo dele vinha na casa de 8 centavos, desde que ele passou por esta mudança no portfólio, esse dividendo subiu e vem se aproximando da casa dos 9 centavos, certo? Se nós descermos aqui embaixo, ele vem perdendo para o CDI, porque aqui ele leva em consideração os últimos 2 anos. Mas se nós pudéssemos colocar aqui o último 1 ano, ele conseguiria bater o CDI. Se nós colocarmos a inflação, aí ele consegue bater tranquilamente a inflação, que é o seu principal benchmark. Por quê? Porque ele é um fundo de tijolo e os contratos do fundo de tijolo são indexados à inflação. Então não teria nem sentido colocar o CDI, bastaria mostrar que ele consegue bater tranquilamente a inflação, certo? Se nós olharmos alguns competidores como KNRI, BRCR11, TRXF11, o GARI 11 ele tem performado muito bem para o seu investidor. Então, para você aí que não tem muitos recursos financeiros, não tem como comprar uma cota no valor de R$100, por que então você não economiza aí R$10 e começa a investir o GARI 11 menos de R$10, o GGRC11 R$10,24, é isso? E 43 centavos, muito barato, ou seja, com menos de R$10 você começa a investir, você começa a ter renda passiva. Então, é isso que me encantou nos fundos imobiliários, eu que saí da poupança, né? Meu principal investimento, que um dia eu achei que era investimento, era a poupança, né? E a poupança não gera o retorno que os fundos imobiliários e as ações geram, certo? Se você quiser aprender mais a investir em cursos, em fundos imobiliários, quiser aprender do zero, com quem verdadeiramente saiba, eu vou deixar aqui o link na descrição, o link do curso da Suno, um dos melhores cursos, um curso que já era oferecido para os investidores muito antes dos fundos imobiliários se tornarem uma moda no mercado, porque houve um período onde boa parte dos influencers não falavam de fundos imobiliários, falavam só de ações e falavam mal dos fundos imobiliários. E a Suno não, a Suno já levantava a bandeira dos fundos imobiliários através do professor Baroni. Então você vai fazer o curso, vai se matricular, vai cursar com o professor Baroni, curso rápido, com aulas bem estratégicas, ensinando para você quais são os principais fundos imobiliários, como montar uma carteira, como avaliar um fundo imobiliário, como acompanhar, como avaliar se vale a pena ou não você alugar, e além disso você recebe o certificado. E caso você se matricule no curso, termine ali as aulas, o mini curso, termine as aulas e você não aprender, não tem problema, a Suno devolve todo o seu dinheiro, certo? E para você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixa o seu comentário, diz aí se você já tem o GGRC11
ou se você tem o GARI 11 aí na sua carteira, quantas cotas que você tem, e se nesse cenário de subida da Selic, que os fundos de tijolos estão caindo, se a sua carteira continua ainda verdinha e conseguindo bater os principais indicadores, que são o CDI e que são o IPCA, certo? Então segue o canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!